Justiça da Califórnia vive embate sobre regularidade dos centros de imigração privados. No Texas, vídeo mostra gente agredindo e sufocando um imigrante em centro de acolhimento. Cientistas criam tratamento de anticorpos para combater o vírus RSV em crianças pequenas. Chuvas e enchentes históricas provocam morte de dezenas de pessoas na Califórnia. E Distrito Escolar de Seattle processa redes sociais por danos à saúde mental dos alunos. Boa noite. Olá, boa noite. O Jornal Américas no Ar de hoje começa falando dos centros de detenção particulares que o ICE, a Polícia de Imigração, usa para encarcerar indocumentados e onde há inúmeras denúncias de abusos e maus tratos. O estado da Califórnia quer acabar com essas prisões privadas que só visam o lucro e que têm o apoio do governo federal. O problema é que a Califórnia está sozinha nessa batalha. A Eloaura Zen explica essa história pra gente. Os Estados Unidos têm a segunda maior população carcerária do planeta, perdendo apenas para a China. Ao todo, são mais de 1,5 milhão de pessoas atrás das grades no país, sendo que o único crime cometido por algumas delas foi tentar a vida nos Estados Unidos. Manter imigrantes em centros de detenção, às vezes, tem mais a ver com lucro do que com segurança, já que a prisão deles, feita por empresas privadas, se torna literalmente um negócio. Enquanto o governo federal argumenta que contratos com empresas privadas do ramo trazem maior flexibilidade para atender a demanda flutuante, ativistas e legisladores da Califórnia argumentam que esse acordo seria perverso, uma vez que incentiva o aumento da população carcerária. Um relatório de 2021 do Government Accountability Office revelou que a imigração e alfândega aqui dos Estados Unidos assinou novos contratos garantindo o pagamento mínimo por um número fixo de leitos, independentemente se eles estejam ocupados ou não. Isso levou o governo a comprar leitos em excesso e arcar com custos de vagas vazias. O ICE gastou em maio de 2020 uma média de mais de 20 milhões de dólares para mais de 12 mil leitos não utilizados. Apesar de comprovado o desperdício financeiro e o prejuízo social que este tipo de acordo traz, parece pouco provável que a Califórnia consiga mudar o setor. Isso porque os contratos com as prisões privadas são feitos pelo governo federal, de forma que o estado não tem autonomia para revogar a medida. A Califórnia pode levar o caso à Suprema Corte, mas a expectativa é que os juízes de base conservadora neguem o apelo do estado mais rico e populoso do país. E ainda falando sobre imigração, uma imagem chocante de um centro de detenção em El Paso, no Texas, vazou na internet. A gravação mostra um agente uniformizado maltratando e agredindo um imigrante indocumentado que está sob custódia do governo. O vídeo mostra o agente empurrando e socando o homem, depois o deitando no chão e pressionando seu pescoço com o joelho. Outro agente observa tudo e não faz nada para ajudar o imigrante que está sendo agredido sem reagir. Tudo isso no centro de acolhimento. Em declaração, o centro diz que o vídeo fez aumentar suas preocupações com o bem-estar dos indivíduos em custódia. Não foi revelado ainda o que aconteceu no momento da agressão e nem como está a saúde do imigrante. A Alfândega e Proteção de Fronteiras diz que está investigando esse caso. Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre a ligação que o presidente americano Joe Biden fez ontem para o presidente do Brasil, Lula. Segundo a nota divulgada pela Casa Branca, a conversa entre os dois líderes foi para que Biden transmitisse apoio ao Brasil na defesa pela democracia diante dos protestos e atos de vandalismo que aconteceram no país. Biden e Lula também conversaram sobre assuntos que pretendem trabalhar em conjunto nos próximos anos, como, por exemplo, o combate às mudanças climáticas, o desenvolvimento econômico entre os dois países, a paz e a segurança. Biden ainda oficializou um convite para que Lula visite a Casa Branca em Washington, D.C. no início de fevereiro, e Lula aceitou o convite. Bom, depois do intervalo, tem os detalhes do novo e promissor medicamento para tratar o Alzheimer, que já começou a ser aplicado em pacientes aqui nos Estados Unidos. E tem também reportagens sobre o anúncio de que o sistema de escolas públicas de Seattle está processando empresas de tecnologia pelos danos provocados à saúde mental dos jovens. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida.
PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Hoje começou a ser usada aqui no país uma nova e promissora droga para o tratamento do Alzheimer. O remédio acaba de ser aprovado para uso e o primeiro paciente a receber uma dose desse medicamento foi este senhor que aparece na imagem, mas que até agora não teve o nome divulgado. O estado de saúde do paciente e a localização em que ele mora também não foram divulgados até agora. Mesmo assim, a imagem da aplicação da dose do remédio anima médicos e pacientes não só dos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Pois é, que esse novo medicamento pode desacelerar a progressão do Alzheimer. Ele foi aprovado para uso aqui no país na última sexta-feira. Pois é, olha, hoje cerca de 6 milhões de pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos têm Alzheimer, uma doença que gradualmente aí ataca as áreas do cérebro necessárias para memória, raciocínio, comunicação e tarefas diárias. Por isso, então, agora a gente preparou uma reportagem da Giovanna Locatelli explicando mais sobre como funciona esse novo medicamento que é tão promissor. O medicamento batizado de Leqembi foi o primeiro até então a retardar a perda de memória e de raciocínio, sintomas muito comuns no Alzheimer. Hoje, os Estados Unidos têm 6 milhões de pessoas que sofrem da doença. A agência reguladora dos Estados Unidos, o FDA, aprovou o medicamento para aqueles com doenças em estágio leve ou inicial. Apesar da boa notícia, o uso mais amplo do medicamento e ainda encontra ressalvas. Segundo os pesquisadores, o Leqembi ainda apresenta efeitos colaterais importantes, como o inchaço do cérebro, por exemplo, o que exige estudos complementares. O Leqembi, da japonesa Eisai e da americana Biogen, é um raro sucesso em um campo acostumado a tratamentos experimentais fracassados para uma doença que ainda é vista como incurável. Apesar da droga atrasar o declínio cognitivo em apenas alguns meses, os especialistas ainda afirmam que o remédio pode sim trazer benefícios consideráveis para os pacientes. Os pacientes testados com Leqembi conseguem, por exemplo, dirigir veículos por um período de até 1 ano a mais do que pessoas que não foram testadas com o medicamento. A aprovação do FDA teve como base um estudo no estágio intermediário com 800 pessoas que apresentavam sinais precoces do Alzheimer. Desde então, a Eisai publicou os resultados de um experimento maior com 1.800 pacientes que o FDA vai revisar para confirmar o benefício do medicamento, abrindo caminho para aprovação total ainda neste ano. Ainda falando de saúde, outra notícia animadora. Cientistas criaram um tratamento de anticorpos para crianças pequenas que promete ajudar no combate da RSV. Mas essa terapia que aumenta a imunidade contra essa infecção respiratória ainda precisa de aprovação da FDA, a agência que regulamenta alimentos e remédios aqui no país. Se aprovado, será o primeiro tratamento do tipo para combater o RSV, a infecção respiratória que está internando centenas de crianças neste inverno. Só nos Estados Unidos, pelo menos 30% dos hospitais pediátricos já estão sobrecarregados com hospitalizações. O CDC, o Centro de Controle de Doenças, disse que o vírus atingiu o pico no país. O novo medicamento, chamado Nirsevimab, é uma dose única. Trata-se de uma combinação de anticorpos com ação prolongada que aumenta a imunidade da criança pequena para combater o vírus sincicial. Testes com crianças voluntárias mostraram que o medicamento é 74% eficaz. A FDA, a agência que regulamenta medicamentos e alimentos, está revisando essa terapia. A expectativa é que ela seja liberada no 3º trimestre e que já esteja disponível no ano que vem. Em uma ação sem precedentes, as escolas públicas de Seattle, no estado de Washington, anunciaram que estão processando grandes companhias de tecnologia que são desenvolvedoras de mídias sociais. O motivo para essa atitude é tentar responsabilizar essas companhias pelos danos à saúde mental dos jovens provocados pelas redes sociais. A ação foi aberta pelo Sistema de Escolas Públicas de Seattle na última sexta-feira. O distrito escolar acusa as empresas responsáveis por plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat e YouTube de impactar negativamente e explorar os cérebros vulneráveis dos alunos.
A ação judicial cita um aumento de jovens que lutam contra a ansiedade, a depressão e pensamentos e ideias suicidas. O distrito escolar alega que a atual crise de saúde mental dos jovens impede sua capacidade de cumprir sua missão educacional. Um funcionário da empresa Meta, dona do Facebook, disse em declaração que suas plataformas possuem mais de 30 ferramentas para apoiar adolescentes e suas famílias. As outras empresas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre a ação judicial, que pode agora abrir precedentes para que outros distritos escolares do país também responsabilizem as empresas pelos danos aos mais jovens. No próximo bloco tem reportagem especial explicando como funciona um visto diplomático. O assunto está na boca da nossa comunidade diante das notícias sobre o status do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no país. E tem uma prestação de serviço importante para quem tem neném em casa. Um balanço de uma marca super popular está em recall depois de serem relatadas mortes de até 100 bebês. Estamos de volta aí para falar sobre o visto diplomático. O ex-presidente Jair Bolsonaro viajou aqui para a Flórida, nos Estados Unidos, 2 dias antes da transferência de faixa para o seu sucessor em dezembro do ano passado. Ele teria entrado aqui no país com o passaporte diplomático. Mas olha, vários parlamentares americanos criticaram a estadia do ex-presidente aqui nos Estados Unidos e pediram a extradição dele. Mas afinal, isso é possível? O que é um visto diplomático e como ele funciona aqui nos Estados Unidos? Carla Marinho explica tudo isso pra gente. O passaporte diplomático é um visto especial entregue apenas para autoridades e governos estrangeiros. Eles podem usar essa facilidade para entrar nos Estados Unidos, mas apenas durante missão oficial. Esse visto é conhecido como A1. Ele pode ser dividido em 4 categorias. A1 para diplomatas, funcionários consulares, ministros públicos, embaixadores e seus familiares. Visto A2 para outros funcionários do governo, bem como suas famílias. A subcategoria do A2, NAT 1-6, para militares estrangeiros que vão servir nos Estados Unidos. E o visto A3 para funcionários pessoais do chefe de Estado, atendentes ou servidores dos portadores de vistos A1 e A2, bem como suas famílias. Se um representante de governo estrangeiro quiser, por exemplo, fazer turismo nos Estados Unidos, ele deverá solicitar o visto B1 de turista, igual a qualquer outra pessoa. Só há uma exceção a essa regra: chefes de Estado. Um presidente estrangeiro pode entrar nos Estados Unidos com um visto diplomático a qualquer momento, independente da finalidade da viagem dele. Essa regra está no site oficial do Departamento de Estado do governo americano. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à Flórida a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira no dia 30 de dezembro de 2022, ainda como presidente do Brasil. Esse visto expirou dia 1º de janeiro. Em coletiva de imprensa, o Departamento de Estado americano disse que os vistos são confidenciais e protegidos por lei e negou dar detalhes sobre o status do presidente Bolsonaro, mas lembrou que, como qualquer visto expirado, ele tem um prazo para regularizar sua situação. Ele tem 30 dias de quando ele perdeu o status para pedir a mudança de status, para mudar para um status qualquer. Pode ser mudar um status para estudante, pode mudar o status para turista, no B2, B1, que é o visto de negócios, é o status de negócios. Então ele pode tentar mudar qualquer um desse tipo de status aí, mas ele tem que mudar realmente, senão ele vai estar passivo de deportação. Em primeiro lugar, e pelo menos no plano teórico, poderia ser instituído um processo de deportação contra o ex-presidente, mas isso fica no plano teórico, duvido que o governo americano seguisse essa linha. A segunda opção que pode acontecer seria um pedido de extradição feito pela justiça brasileira para a justiça americana, para que então o ex-presidente responda aos processos criminais lá no Brasil. Mas isso também tem suas dificuldades no âmbito prático, até porque não existe um tratado formal de extradição entre os dois países. A terceira possibilidade, e a mais provável, provavelmente inclusive já está planejado pelo ex-presidente, é o retorno dele ao Brasil de maneira voluntária e espontânea.
Agora uma informação sobre a diplomacia brasileira aqui nos Estados Unidos. O Itamaraty informou que o embaixador do Brasil em Washington, Nestor Foster, foi retirado do cargo. Foster estava na função desde 2019, depois de ser indicado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha, apesar de anunciar a mudança na gestão da embaixada, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, ainda não indicou um substituto para o cargo. A Embaixada do Brasil em Washington é uma das principais representações do país no exterior, já que os Estados Unidos são a maior potência mundial, o principal destino das exportações brasileiras e o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Bom, agora a gente muda de assunto para falar com um público específico feminino. Uma marca de beleza mundial criou um mecanismo super legal para ajudar mulheres com mobilidade reduzida. Eles desenvolveram um tipo de aplicador de batom para que as mulheres fiquem bonitas sozinhas, sem auxílio de terceiros. A ideia é que esse público ganhe autonomia e confiança. A ideia agradou a todos. O dispositivo eletrônico com haste pode ser alongado até a distância que a pessoa precisa. Além disso, ele possui um mini computador de mão que permite o usuário mover o batom em diferentes posições. O aplicador pode girar até 360 graus. Todas essas novidades foram criadas para dar às mulheres com problemas de mobilidade mais independência e a possibilidade de se tornarem mais bonitas sozinhas, sem a ajuda de terceiros. O mecanismo é chamado Rapta. Foi lançado oficialmente em Las Vegas, Nevada, numa feira de eletrônicos. A empresa de beleza mundial disse que o objetivo foi tornar a marca mais inclusiva e acessível para qualquer mulher. Agora, uma prestação de serviço importante para uma parcela da nossa comunidade que tem bebês dentro de casa. Uma cadeirinha de balanço da famosa marca Fisher-Price está em recall depois de ter provocado a morte de mais de 100 bebês. Quase 5 milhões desses dispositivos de dormir para bebês, conhecidos como cadeirinhas de balanço, estão sendo recolhidos pela fabricante Fisher-Price. O produto, vendido com o nome Rock and Play, é super popular aqui no país, mas é também perigoso para a segurança dos pequenos. Pelo menos 100 mortes de recém-nascidos foram relacionadas ao uso do balanço nos últimos meses. As denúncias começaram em abril do ano passado. Em 30 casos, as crianças morreram quando conseguiram rolar das costas para a barriga ou em posição lateral. Com o movimento, elas ficaram presas ao balanço e sufocaram até a morte. Desde então, outros 70 óbitos semelhantes também já foram reportados. Segundo especialistas, o produto não se encaixa nos parâmetros de segurança adequados, por isso, os Sleepers Rock and Play não devem ser usados. É possível entrar em contato com a fabricante Fisher-Price para obter um reembolso. Depois do intervalo, tem uma boa notícia sobre o clima. Cientistas dizem que a camada de ozônio, que protege o planeta da radiação solar, deve se recuperar em poucos anos. E ainda falando sobre o clima, tem os detalhes do caos que vive o estado da Califórnia, com as chuvas torrenciais que já provocam dezenas de mortes. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O buraco na camada de ozônio que protege o planeta da radiação solar finalmente começou a fechar graças à redução de poluição no ar. A previsão é que a camada de ozônio volte aos seus níveis normais nas próximas 4 décadas. Isso, claro, se o homem continuar os esforços de reduzir a emissão de gases no ar. A camada de ozônio deve recuperar toda a sua extensão e profundidade até 2066, principalmente na Antártida, onde o buraco era mais acentuado. Essa notícia animadora foi divulgada pelos cientistas da Organização Meteorológica Mundial e pelas agências americana e europeia que acompanham o buraco na estratosfera.
A recuperação da camada de ozônio, responsável por filtrar a maioria dos raios ultravioletas do Sol, é resultado do acordo assinado por quase 200 países em 1987 em Montreal. Esse acordo teve como objetivo reduzir a emissão de gases nocivos no ar. Os cientistas alertam que o mundo caminha na direção certa quando o assunto é camada de ozônio, mas na direção errada quando o assunto é mudança climática. Alguns países defendem lançar enxofre na estratosfera para combater as mudanças climáticas, mas essa tática pode voltar a abrir o buraco na camada de ozônio. Sem essa proteção na camada, os raios solares ficam mais intensos, podendo causar inúmeros problemas de saúde, como câncer. Agora a gente fala da situação que vive o estado da Califórnia, que sofre com chuvas intensas e inundações há dias. Pois é, olha, nestas últimas horas, tudo se agravou por lá e mais de 30 milhões de pessoas estão sob alerta. Até agora, as autoridades já confirmaram a morte de 16 pessoas. Em poucos dias, a Califórnia foi de seca extrema para inundação histórica. Hoje, 90% da população do estado está sob alerta para enchentes. Em toda a região, há formação de correntezas impressionantes, que se formam na beirada de casas, invadem residências e colocam milhões de pessoas em risco. Na região de Montecito, onde vivem celebridades como Oprah Winfrey e Príncipe Harry, a apresentadora Ellen DeGeneres mostrou que um riacho perto de casa está como nunca antes visto. Após subir mais de 9 pés e com uma correnteza forte, todos da região estão deixando suas casas. Em todo o estado, as inundações provocam danos generalizados, arrastam carros, destroem casas, provocam deslizamentos em encostas e arrancam árvores centenárias. No condado de Monterey, um casal precisou ser resgatado por helicóptero depois de ficar ilhado ao ser pego de surpresa com a elevação do rio em poucos minutos. No condado de Ventura, socorristas ajudam moradores a subir nos telhados para esperar a correnteza passar. Para evitar mais mortes por causa das cheias, autoridades da Califórnia pedem que as pessoas evitem sair de casa. Em caso de risco, é preciso procurar urgentemente um abrigo seguro. E, em qualquer emergência, ligar para o 911. O governador do estado alerta que mais chuvas estão por vir. Bom, é isso aí. Todo mundo se cuidando nessa região da Califórnia. Inclusive a Eloá, né, nossa repórter que está lá e que diz pra gente hoje que a situação tá realmente, assim, terrível. Chovendo bastante por lá. Cuidado, então. Fico alerta, né? Isso aí. Bom, vamos para a previsão do tempo, Ruth? Vamos lá. Vamos ver, pessoal, o clima em todo o país amanhã. Lá em Boston vai fazer sol, máxima de 36, mesma coisa em New York, Washington, tempo encoberto. Já na região da Flórida, bastante sol em Orlando e Miami, máxima batendo 75. No Texas, em Houston, tempo encoberto. Em Dallas, também sol entre nuvens, máxima de 78, bastante calor, né? Bastante. Vamos dar uma olhada agora em Seattle, em Washington. Olha, chuva mínima de 47, máxima de 53 graus. São Francisco, chuva também, como a gente acabou de falar, nessa região toda aí, mínima de 54. Los Angeles, sol entre nuvens, o tempo começa a dar uma melhorada por lá, mínima de 48, máxima de 62. E Las Vegas também, sol entre nuvens aí, mínima de 40 graus, Evelyn. Bom ver que não tem chuva ali na região de Los Angeles, significa que talvez pode melhorar. Mas mesmo assim, o prefeito, né, lá disse que vai ter mais chuva vindo, então realmente está um clima bem estável. Expectativa, né? Mas pelo menos por enquanto é um alívio, dá para dar um mínimo respiro, mas está bem caótico lá mesmo. Bom, olha, para encerrar o jornal, uma notícia para os amantes dos animais. Uma empresa aérea está dando passagens de graça para quem quiser adotar gatinhos em Las Vegas. Acredite, é verdade. É a empresa Frontier Airlines. Ela já é conhecida por ser defensora dos animais e agora a companhia resolveu dar um incentivo a mais para os futuros donos. A empresa está dando as passagens aéreas para quem quiser adotar aí 3 gatinhos, Frontier, Delta e Spirit. Eles nasceram num abrigo para animais e receberam o nome da companhia. Agora estão procurando uma casa definitiva. Quem se interessar vai poder viajar até Las Vegas de graça, conhecer a cidade e voltar para casa com um gatinho adotado. A empresa espera, com essa ideia, incentivar as pessoas a adotarem animais e também, claro, influenciar outras companhias aéreas
a fazerem campanhas parecidas. Se você se interessou por essa ideia, então entra no site da Frontier Airlines, tem todas as informações de como participar dessa campanha. É uma ótima iniciativa, né, Evelyn? Linda ação. Tomara que todo mundo entre na jogada e continue incentivando a adoção dos animais, Concordo. E olha, tem uma história curiosa. Quem adotar especificamente o Frontier vai ganhar 4 passagens. Cada gato vale uma, mas o Frontier, especificamente o Frontier, o nome da empresa, vai ganhar 4 passagens aéreas. Não dá para perder, né? Mas vale lembrar que tem que ser adoção responsável, tá, gente? Não adianta querer adotar só para poder passear por Las Vegas. Tem que adotar responsavelmente, cuidar do bichinho, porque é uma vida. Então, o bichinho não é descartável. Fica a nossa dica aqui, que somos amantes dos animais, eu e Ruth. Imagina eu, que já tenho 5 gatos, minha vontade de ir lá e pegar mais um. Nunca é demais, né? Nunca é demais. É isso aí, gente. E agora, incentivando a adoção de animais, a gente encerra o jornal de hoje. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta e você fica agora, então, com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite para vocês.